Eu acho que ver uma baleia é algo que todo ser humano tem que passar por isso. Tem que ver, tem que ter essa experiência, porque é uma coisa surreal. A gente não consegue nem entender direito assim, né, a emoção que ver uma baleia traz para as pessoas. Eu já vi gente chorar vendo baleia, já vi gente gritar. No momento que tu vê aquele bicho de 15, 16 metros saltando da água, aí você consegue entender o que é. Foi amor à primeira vista, assim, né? Tipo, encantamento, sensação de realização, assim. Teve um momento também que eu tava surfando e vi ela saltando bem próxima de mim, assim, né? A gente se sente nada, assim, perto daquele animal gigantesco, né? Porque ver elas pela primeira vez e experienciar isso das outras pessoas é muito mágico, é muito bonito, é um animal muito acessível. E aí foi nesse momento que eu tive dimensão do meu tamanho, né? Que a gente vê que ela realmente é muito grande. Então quando eu percebi que era muito mais perto de mim do que eu imaginava, sabe? Estava começando uma temporada, os animais estavam chegando e estavam ali do lado. E de repente a gente ouviu um trovão e a gente olhou para o mar, estava lá a fêmea com o filhote. E hoje todas as baleias que eu vejo, eu tenho uma sensação que assim, o que eu quero é tipo gritar. Eu queria contar uma coisa para vocês. Esses dias eu vi uma baleia pela primeira vez na vida. Posso parecer ingênua, mas eu não sabia que eu podia fazer isso aqui no Brasil, pisando em terra firme. Eu achava que, para poder ver esse animal gigantesco, eu precisava ir para alto mar, enfrentar tempestades e dar uma de aventureira, sabe? Que nem nas histórias que eu via quando era criança. Isso aconteceu durante uma viagem pelo sul do Brasil, em Santa Catarina, ali na região de Imbituba. E posso falar, ver uma baleia não é brincadeira. Vocês vão entender do que estou falando e o que ela faz com as pessoas. Ela muda a vida de quem passa por isso. Acredite. Essa é uma história sobre a baleia franca. Sobre sua força, sua resiliência e seu poder capaz de romper a fronteira entre o mar e a terra. É também uma história sobre as pessoas que dedicam suas vidas à conservação das gigantes dos oceanos. E é também um convite para você que nunca teve essa oportunidade. Eu estou aqui para te mostrar que vale a pena viver essa experiência. E também para você que já viu, eu estou aqui para te fazer lembrar da sua primeira vez, para que você nunca esqueça do que sentiu aquele dia. Se eu pudesse escolher uma palavra para descrever a baleia franca, essa palavra seria resiliência.
A caça destes animais, uma das marcas mais sombrias do nosso passado como humanidade, quase os levou à extinção. Uma população inteira, a população do Brasil foi dizimada em 20%. Então, nós matamos 80% da população. E agora a gente vem observando um crescimento populacional, que ele tem flutuações, mas a longo prazo a população está crescendo, está se recuperando. A gente tem hoje a estimativa é de em torno de 4% ao ano a taxa de recuperação populacional das baleias francas aqui na costa brasileira, o que representa um sucesso para a gente, para a conservação dessa espécie. A gente teve bastante registro de baleia no Sudeste, então Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. A gente tem até algumas baleias baianas aí já, né? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente está vendo uma resposta da conservação, ou seja, as baleias elas estão ocupando a área original antes do período da caça. Quando eu ouvia falar da baleia franca, eu pensava, bom, ela deve ter uma importância tão grande quanto seu peso e tamanho, né? Mas eu não fazia ideia do tanto que ela representava nos ecossistemas que percorre durante sua migração entre as regiões frias e as águas do nosso litoral. Sem a baleia, se a gente tira a baleia, a gente tira uma engrenagem. Quando a gente tira a engrenagem, aquele sistema não funciona mais. A baleia franca ela é fundamental para a manutenção da saúde dos oceanos, porque ela faz o transporte de nutrientes lá da região antártica para cá. Quando ela está na região da área de alimentação, que normalmente são áreas polares, ela se alimenta e vem para cá e ela traz um aporte de energia muito grande. Ela acaba fertilizando esse ecossistema e acaba liberando essa energia para cá através das fezes. O que rege a migração delas, a escolha das rotas, ainda é um mistério. A gente não sabe direito nem como elas se orientam, né? Existem algumas hipóteses. Talvez esse trajeto todo, todas essas áreas, provavelmente elas estão no DNA desses animais. Então, esse é um ponto bem interessante, porque às vezes tem pessoas que se perguntam, tá, mas vocês estão aí há mais de 40 anos pesquisando essa espécie e ainda precisa pesquisar, né? Ainda não sabem tudo. É justamente essa plasticidade comportamental desses animais que são migratórios, dos quais a gente desconhece a maior parte da vida deles, que faz com que a gente tenha tantas incógnitas. O que elas fazem, para onde elas vão. Então isso torna muito desafiador, ao mesmo tempo apaixonante desse trabalho. E que trabalho! Enquanto estive ali em Itapirubá, pude ver de perto a paixão destas pessoas pela baleia franca e pela conservação destes animais. Os dias que passei ali visitando o projeto Profranca, no Instituto Australis, não foram uma mera visita. Afinal de contas, foi com eles que compartilhei a minha primeira avistagem de uma baleia no mar. Desde o primeiro momento que pisei ali para começar a visita e conhecer o trabalho da equipe, ouvia eles dizerem para ficar com os olhos atentos na linha d'água, porque uma hora elas iam aparecer, segundo eles. Eu sempre fui daquelas pessoas que não guardam a empolgação, sabe? Vocês viram o que eles disseram sobre o momento em que alguém vê uma baleia pela primeira vez, né? Pois então, eu fui uma dessas pessoas que, quando viu o borrifo em forma de coração, deu um grito e começou a chorar. Meus caros, chorei, gritei, comecei a rir. Foi um misto de emoções que não consegui guardar. O que me deixou mais feliz ainda foi que eles mesmos também fizeram isso. Sim, eles que todos os anos, durante a temporada das baleias francas, veem estes animais quase todos os dias e cada vez que avistam uma baleia, parece que estão vendo sempre pela primeira vez. Quando vi que eu era a pessoa mais velha que nunca tinha visto uma baleia, fiquei feliz. Feliz de saber que a natureza não liga para a nossa idade. Sempre temos a oportunidade de viver algo maravilhoso pela primeira vez.
Basta estarmos abertos para vibrar, observar, sentir e admirar. E é aí que reside a essência do trabalho da equipe do projeto. Transbordar a paixão que eles têm pelas baleias franca e pela natureza. Isso faz a gente sair dali querendo conservar, proteger e espalhar o conhecimento e a importância destas gigantes que nos ensinam tanto. A baleia franca, hoje em dia, ela tem o tamanho que ela tem, porque a gente consegue, através da educação ambiental, falar para diversos públicos, de diferentes formas, qual que é a real importância dessa espécie para o oceano. E esse despertar que a pessoa tem no olhar a baleia, quantas dúvidas vêm, quanto interesse, né? E acho que é muito gratificante a gente poder ter algumas dessas respostas, né, que conectam um pouco a pessoa com esse animal que às vezes é a primeira vez que ela está vendo. E poder proporcionar isso para as pessoas e estar ali junto com elas naquele momento é uma troca muito mágica, né? E eu acho que o mais importante é a gente também conseguir atingir aquelas pessoas que não conseguem vir até aqui, né? Que a gente sabe que às vezes é um privilégio conseguir ir até a praia, fazer com que elas entendam que mesmo não fazendo parte da realidade delas, proteger o oceano é fundamental para o futuro de todo mundo, né? Tu vai estar ali na praia, de repente tu vê uma cauda, de repente tu vê uma nadadeira. Eu sempre digo para quando chega uma turma nova, né, que quando eu faço treinamento com eles, se eles perceberem que o meu olho está brilhando, é porque tudo que eu estou fazendo está fazendo sentido, né? E eu sempre percebo que o meu olho está brilhando quando eu falo das francas. Eu fiquei impactada pelo fato de ver baleia franca de terra. Eu estava aqui no projeto, ali no deck, e a baleia estava aqui na frente, a poucos metros. Então, sabe aquela coisa, tipo, existe, e tá aqui, tá perto. Depois que vi a baleia franca com meus próprios olhos, tive mais clareza do que ela realmente é. Sua volta às mesmas regiões onde seus antepassados sofreram pode ser vista sob óticas diversas. Pelo lado científico, tudo indica que o instinto de sobrevivência e proteção, uma vez eliminada a caça, a levou a voltar a frequentar as águas costeiras do sul e sudeste do Brasil. E elas viajam todo esse caminho, são em torno aí de 3.000 quilômetros. E fazem isso grávidas, ou seja, já mães e dotadas dessa força que a maternidade traz consigo. Durante todo o tempo que passam aqui nas nossas águas, ficam sem se alimentar. Mais do que isso, amamentam os pequenos, quer dizer, não tão pequenos filhotes. Imagine o gasto energético dessas gigantes. Gigante é também o seu cuidado com o filhote. Seus movimentos fluidos manifestam a nítida e instintiva delicadeza do amor de mãe. E ver essa delicadeza da interação da mãe com o filhote é indescritível, assim, é muito emocionante. Isso foi o que me marcou lá no começo e que me fez decidir que era isso que eu queria para minha vida. As baleias vêm para cá, né, e tem esse sentimento, né, de altruísmo e quando eu fui mãe, parece que eu me liguei mais quanto a essas questões, esses aspectos das francas, né? Porque eu me sinto no papel delas, porque elas gestaram, a gestação não é fácil. E eu olho ela ali dedicada, né, naquele momento 100% focada, dando aquela energia para a sobrevivência da espécie dela, né? Eu acho que isso me faz me acalmar um pouco e saber que as coisas têm um tempo, né? Mas eu acho que o negócio da baleia é escancarar, sabe? Essa sobrevivência, essa dedicação ao filhote. Quando a gente é pai, mãe, tu consegue se conectar com o teu instinto, porque é instintivo ser altruísta, é instintivo tu se doar, dar tudo que tu tem de ti para um outro ser que é o teu filhote. Sempre que olho a natureza, eu tento tirar alguma lição para minha vida. É por isso que eu vibro tanto com ela. É fácil, é instintivo, é natural. Então, às vezes a gente se desconecta com o nosso instinto, com o nosso animal, né? Porque a gente acaba não sendo tão altruísta ao longo da vida, né? E quando tu tem ali um filhote,
para ti é muito fácil, aquilo é muito natural. Tu morreria por ele, tu vai dar o alimento que tu não vai comer, tu vai dar para ele. Então, acho que me conectou de uma forma diferente. Elas chegam com o inverno sempre as mesmas e, ao mesmo tempo, sempre diferentes. Atravessam o oceano num trajeto traçado muito antes de qualquer mapa, desenhado por uma memória que não compreendemos. Sob o peso do céu e o azul sem fim, elas aparecem nas águas como presenças antigas, como vozes de um tempo que o nosso tempo já esqueceu. São viajantes de longas distâncias, guardiãs de uma sabedoria silenciosa. Voltam ao mesmo lugar como se fosse um ato intencional, quase um rito. E mesmo após gerações de perseguição e perda, retornam às águas que as viram nascer, como se aqui estivessem para lembrar que o oceano não guarda rancor e que a vastidão é seu único limite. Nós, na beira do mar, nos tornamos pequenos ao vê-las. Sentimos algo que não podemos nomear. Talvez seja uma fração de entendimento, talvez um reflexo daquilo que perdemos quando deixamos de ouvir o mar. Enquanto observamos seu nado sereno, elas nos olham de volta, com um olhar que nos atravessa como se enxergasse muito além. Nos convidam então a uma pausa, a um instante em que o tempo se estende. As francas, elas têm meu coração de uma forma muito doida, assim, uma coisa muito diferente. Então eu realmente não consigo expressar, não consigo falar o que é que cada baleia provoca em mim quando eu vejo cada uma delas, né? A própria questão da migração, como eu não sou daqui, eu sou do Nordeste, então eu vejo assim, a questão da migração das baleias, eu sempre costumo dizer assim, conheça o mundo, mas nunca se esqueça de onde veio. E eu que sou lá do Nordeste, que vim para cá para o Sul, para ver uma baleia franca de terra, assim, então é um mix de sentimentos, de coisas, assim, tipo, sim, parece que é verdade, sabe? Parece que é algo tocável. Então, quando eu estava aqui, eu perdi a minha mãe, né? Então, assim, toda vez que eu vejo uma baleia, eu digo, ó, Vida, tá vendo que tem baleia? Né? O nome da minha mãe era Vida. Disse, olha aí, Vida, tem vida e tem baleia, né? Então, é uma coisa muito louca, assim, sempre que eu vejo as baleias, olha, Vida, tô vendo baleia, essa aqui é para você. Eu acho que essa resiliência que ela tem de vir, viajar, cuidar do filhote é algo que nos ensina a ter esperança, a continuar fazendo isso, né? E isso dela voltar também sempre é uma coisa que me toca bastante, assim, sabe? Acho que é isso, assim, que eu trago das baleias, né? Resiliência. Capacidade da gente dar a volta por cima, continuar, seguir, fazer mais. A resistência de se manter aqui, sabe? De querer fazer a coisa acontecer, né? De correr atrás, de buscar a força de onde é que ela não existe, muitas vezes, né? Tipo, aquele momento assim que tá tudo de ruim acontecendo e tu tem só aquele assim, cara, a esperança é 1%, tu se apega naquilo ali e segura, sabe? Fazem 9 anos, eu moro na frente da praia, eu vejo elas todos os dias quando eu vou trabalhar e eu não consigo parar e não olhar e não admirar. São 28 anos praticamente com a mesma expectativa, com a mesma alegria, com a mesma emoção. A Karina, que começou como estagiária lá atrás, só mudou a idade e o tempo de experiência, mas é a mesma Karina que fica alegre a cada baleia que chega, a cada conquista, a cada situação nova, fica triste a cada desafio. Acho que resistência, né, força, coragem, determinação,
afinal elas voltam sempre para cá, né? Então teve alguns anos aí de caça e tipo, opa, peraí, vou voltar, eu posso, eu consigo, respeito, emoção. De cima, mas quando a gente vê a baleia, a gente vê ali, muitas vezes a gente vê que ela tá nos olhando também, sabe? Esse cuidado maternal que elas têm com o filhote, né? Eu tenho isso muito como o que eu recebo de casa da minha mãe, assim, né? Então, tipo, eu e a baleia, vamos falar a verdade, a gente trabalha em conjunto ali. Tá todo mundo pelo mesmo objetivo. Sem nos explicar nada, apenas permanecem ali, preenchendo o lugar com sua presença mística. E ali nos convidam a olhar com a alma, a enxergar o oceano, não como um caminho a percorrer, mas como uma extensão de quem somos, do que precisamos para pertencer. São partes vivas deste lugar, carregam histórias e memórias que ecoam em uníssono, e ao vê-las deslizar sob a superfície, entendemos que há algo de imenso e misterioso em cada volta, em cada recomeço. Elas são para nós um convite a uma escuta mais profunda, a uma presença que não se apaga, a um mar que, como elas, é eterno. Enquanto nós guardamos feridas, elas guardam o mar. O ciclo das baleias não é fuga, é permanência. É o retorno com a mesma graça dos antigos, aqueles que sabem que o que é imenso não pode ser ferido para sempre.